Bom, pessoal, boa noite. Bem-vindos ao nosso segundo dia explorando inovações dos produtos da Soulblocks com o nosso caro colega e amigo aí, Fernando Souza. Então, é sexta-feira, né? Todo mundo já está bem cansado, mas muito obrigado aí pela presença de vocês, pelo apoio de vocês. De novo, nossas comunidades só existem por causa de vocês, então é muito importante a gente estar vendo esses rostinhos aí se conectando e nos apoiando. Esquece essa parte aqui do Apple Podcast, Spotify, Amazon, que caiu tudo. Então, por isso que eu disse que hoje é sexta-feira. Meu provedor aqui de coisa deu um PT nele, eu estou até agora vendo o que dá para fazer, e tá estressante aqui hoje. Então, hoje meu dia foi isso. E nem sexta-feira 13, né? 13 foi ontem, né? Foi ontem, né, cara? Mas acho que é só para piorar. Hoje foi sexta, daí eu quero falar, vamos derrubar o provedor do Maurício. Pum! Caiu tudo. Desapareceu tudo. Mas, anyway, isso não é o nosso tópico aqui. O nosso tópico é, novamente, peraí. Hoje também teremos mais um voucher de certificação para as pessoas que estão aqui participando, né, conosco nessa sexta-feira. E a bola aí para você, meu caríssimo amigo Fernando. Vamos... Aqui. Maravilha. Bom, primeira pergunta é: o áudio tá bom? O áudio tá bom. A última vez, né? Quinta-feira eu acabei pisando na bola, tentando usar só esse foninho aqui, só que tava imprimindo ao mesmo tempo ali, aí eu acho que ele tava tentando anular o ruído e aí ficava cortando o áudio. E coisa. Não, mas tranquilo. Maravilha. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Fernando Souza. E antes de começar a apresentar as soluções da Soulblocks, né, eu queria um minutinho para poder agradecer algumas pessoas. Acho que hoje a Soulblocks ela é o que é e eu estou onde estou graças a muitas pessoas que têm me ajudado ao longo desse caminho, né? Então, agradecer a Nicolas Escobar, um dos developers que ajuda eu tanto no Doc quanto no Sign. Boa parte do que vocês vão ver hoje é graças a ele. Daniel Abreu, que está aqui com a gente, também trabalhou arduamente para as duas demos darem certo, tá? Não foi pouco, não. Bianca Silva, eu acho que ela não está aqui hoje, que ela entrou de férias hoje, mas também ajudou bastante a gente até aqui. A Dani, em específico, e a Bianca me ajudaram na construção do Sign2Me praticamente desde o começo dele dentro do Salesforce. Então, toda a parte que requer a integração com o Salesforce, elas estavam comigo o tempo todo nesse trabalho. Luiz De Carlo, que cuida da parte do marketing. Lucas Christian, que é um developer novo que começou com a gente, está fazendo uma parte de back-end. Então, a gente vai ver alguns pontos aqui onde ele estava envolvido. Então, seja um disparo de e-mail, seja uma validação, uma consulta de CPF da Receita Federal, ele está envolvido. E a Carolina Clemente, que muitas vezes interage com os clientes, com as pessoas que têm dúvidas. Então, é um time que tem me dado bastante apoio. Queria agradecer eles nesse minutinho. Bom, vamos lá. Vou trazer a minha tela aqui. Me diga se estiverem vendo. Estamos vendo. Maravilha. Então, na quarta-feira a gente falou do Chat2Me, a gente falou do Leads2Me, do Timer2Me. Vou fazer uma pincelada bem rápido para quem não estava aqui na quarta-feira, né? Chat2Me é a nossa solução que integra o WhatsApp e outros, né? O WebChat dentro do Salesforce, Instagram, Telegram e afins. Leads2Me é uma solução gratuita que permite você ter múltiplos contatos para o mesmo lead e numa conversão levar todos esses contatos lá para dentro da sua conta. Timer2Me é uma solução que permite você, também gratuita, e que permite você fazer o controle de tempo que você gasta dentro de qualquer objeto, qualquer objeto que você queira fazer um tracking de tempo, né? Você consegue usar o Leads2Me com várias soluções, né? Tá, o play pause, colocar uma hora específica, tipo 1 hora, 30 minutos, ou colocar no range, né? No dia tal hora, trabalhei nessa oportunidade, nesse contrato, nesse lead, nessa conta, nesse contato.
E hoje, mudou sem querer aqui, e hoje a gente vai falar de outros 2 produtos, o Doc2Me e o Sign2Me. Doc2Me é a nossa solução que permite gerar documentos dentro do Salesforce, basicamente, no final das contas, sair com um PDF ali, né? Não se limita a isso, mas a ideia é que no final do seu processo você tenha um PDF lindo, maravilhoso, para você poder seguir em frente, sem ter que codar, sem ter que ficar criando Visual Force, sem ter que ficar batendo a cabeça, né? E o que eu acho que difere muito da solução do Doc2Me é que tudo isso é feito dentro do Salesforce. Então, não tem nenhum serviço externo funcionando, rodando para que o seu arquivo seja gerado, né? Como existem em outras soluções. Muitas das soluções que a gente vê hoje, se não, acho que 99% das soluções que a gente vê hoje, de geração de documento, ele pega os seus dados, manda para uma nuvem de fora, o seu arquivo é gerado e volta para dentro do Salesforce. Então, embora você tenha uma série de compliance, uma série de auditorias, o seu dado está sendo levado para fora do seu Salesforce, né? Então, isso é algo que a gente tentou nessa solução, garantir que o seu dado está dentro da sua org e você tem um controle sobre ele. O seu dado não está sendo enviado para fora sem que você saiba, ou mesmo que você saiba, né, não está sendo enviado para gerar um documento. O Sign2Me, ele ainda é novo, está bem fresco ali, né? Acho que é a primeira vez que a gente está mostrando ele publicamente, embora a gente já tenha falado, pincelado aqui e ali sobre ele. A gente já fez o lançamento dele oficial para o programa de parceiros, mas a ideia do Sign2Me é ser uma ferramenta de assinatura também 100% dentro do Salesforce. Então, todo o processo de assinatura, ele ocorre dentro do Salesforce. Quando o usuário clica para assinar, que ele vai ver a tela bonita para ele poder assinar, ele está dentro do seu Salesforce. Ele não está numa instância AWS, ele não está em nenhum outro servidor. Ou seja, o seu dado não teve nem que sair para fora do seu Salesforce para poder ser assinado. Tudo isso feito dentro do Salesforce. Tá. Posso fazer um comentário aqui? Claro. Isso é super importante, pessoal. Bom, eu já tenho 13 anos de casa de Salesforce e realmente o que o Fernando está falando aqui até os grandes players, a maioria, mas quase absoluta, ele manda teus dados para fora do Salesforce. Tanto é que quando você vai fazer a instalação desses aplicativos, tem pessoas que não leem toda a documentação. Tipo, a minha competência é ler a documentação para ver tudo que a aplicação vai fazer com a tua informação, com o teu Salesforce, com os teus dados, criação de metadeiras, tudo. Então, a grande maioria tira teus dados do Salesforce, trata fora e retorna. Então, tipo assim, cara, em termos de segurança de dados, é um ponto super importante. Isso, hoje, ainda mais, né, com todos esses leaks de informação e de dados, é uma coisa super importante. Os dados não saem. Boa isso daí. É isso que eu gosto de frisar, porque embora a gente tenha soluções de assinatura, sei lá, Dropbox assinatura, DocSign e outras que tem dentro do Salesforce, são empresas idôneas, são empresas com segurança, mas bem ou mal, o seu dado está sendo enviado para o servidor deles, uma cópia do seu arquivo está ficando lá no servidor deles, e faz parte do processo. Não quer dizer que tem certo ou errado, mas se você, por exemplo, é um órgão governamental, chances são de que isso é um grande problema, né? Ou se você tem um documento com uma informação super sensível, isso também pode ser um grande problema. Imagina que você está assinando um contrato com o Cristiano Ronaldo, e esse contrato está dentro de uma plataforma que, por algum motivo, tem alguma espécie de leak e esse documento vaza. Isso é um desastre sem tamanho, né? A gente não consegue metrificar o tamanho desse problema. Então, óbvio, né? Nem todo mundo vai ter um contrato com o Cristiano Ronaldo, mas acho que vocês conseguiram entender a gravidade da coisa quando a gente tem um dado fora do Salesforce que está suscetível a ter problemas de segurança. Então, a ideia aqui dessas soluções é blindar isso de forma que isso não vai acontecer, porque hoje o Salesforce é uma das ferramentas, se não a mais segura que a gente tem, né? Quando a gente ouve burburinho de que vazou dados do Salesforce, não foi necessariamente um dado que vazou do Salesforce, né? Foi uma engenharia social que alguém pegou a senha da pessoa e conseguiu acessar, foi uma lista de e-mails que vazou de usuários que tinham Salesforce, então não é bem um vazamento de dados do Salesforce. Até hoje nunca existiu um vazamento de dados do Salesforce.
Então, isso faz com que a nossa plataforma amada seja uma das mais seguras. Não que outras, de novo, não que outras não sejam, mas quanto mais você consegue mitigar esse tipo de ação, melhor. Então, isso é uma das premissas para o nosso produto, para os 2 produtos, né? Que eu queria que isso fosse 100% dentro do seu esforço, seu dado não está exposto. Bom, então hoje eu vou começar mostrando um pouquinho do Doc2Me. O Doc2Me é uma ferramenta de edição, onde você digita um texto, bota negrito, itálico, formata, e no final das contas você tem um HTML por baixo ali, todo formatado. Que é com isso que a gente gera o PDF, é com isso que sai toda a fluidez, né? Então, essa sigla, né, WYSI, WYG, significa o que eu estou vendo é o que eu estou recebendo no final, né? Então, é mais ou menos essa a ideia. No Doc2Me mesmo, eu consigo enviar direto por e-mail um arquivo, dentro da assinatura, eu consigo integrar os dois. Isso foi um dos últimos recursos que a gente finalizou, que é integrar os nossos 2 produtos de forma que dentro do Doc eu consigo já dizer aonde a pessoa vai assinar, que campo que ela tem que preencher, etc. E é isso que a gente vai ver aqui agora. Deixa eu compartilhar outra tela. Bom, essa tela que vocês estão vendo é a tela inicial do Doc2Me. Ela tem aqui, né, alguns templates já pré-prontos. Então, putz, eu quero começar a conhecer um pouco o Doc2Me, quero criar um documento, mas eu não tenho nem ideia, não sei nem por onde eu começo. Começa por um dos templates que você já vai ter uma noção de como a coisa funciona. A nossa ideia é colocar outros templates, mais templates aqui, né, conforme vai tendo novas necessidades. E propositalmente eu coloquei aqui o nome da empresa, porque eu quero que... Acabei clicando no template. Eu quero que outras empresas também possam submeter o template dela e ser aprovado e vir aqui com o nome da pessoa que submeteu e a empresa que ela trabalha. Então, o que a gente tem aqui? Botão novo, clicou, vai abrir um documento novo. Eu tenho um documento aqui que ele não foi criado por mim, ele foi criado por outro usuário, mas ele está compartilhado comigo, então tem um íconezinho aqui que diz isso. Eu tenho um íconezinho de registro, significa que ele pertence a algum registro, né? Ele está associado a algum registro, nesse caso aqui um contrato de locação, é o nome do registro, que é o nosso template. Então eu posso ter vários templates, e é aqui que é onde o começo da mágica, né? Imagina que você tem um contrato, e desse contrato, eu vou até abrir esse mesmo contrato aqui, que eu acho que é mais fácil de mostrar para vocês. Esse contrato, ele tem vários campos que precisam ser substituídos de acordo com o usuário, porque em linhas normais, o que a gente teria? Um Google Drive da vida com um contrato, e eu tenho um template de modelo, e cada cliente que eu vou fazer um novo contrato, eu faço uma cópia daquele documento e saio alterando os dados dele. Então, além de ser muito trabalhoso, corre o risco de eu errar alguma coisa ali no processo e ter um documento final com algumas falhas. Agora, se eu tenho meu template aqui e eu defino todas as minhas variáveis aqui, eu consigo facilmente substituir esse dado com um dado que está dentro do Salesforce e fazer isso dentro do Salesforce, né? Então, a cara, vocês vão ver que parece muito com uma ferramenta aí de mercado, né? Parece muito com o Google Drive, por exemplo, com o Google Docs, e de propósito, né? A gente tentou trazer uma interface bem amigável, de forma que o usuário não precisa aprender a usar a nossa solução. Então, se eu estiver criando um novo documento, eu vou chegar aqui, eu já sei onde eu coloco um negrito, eu já sei onde eu coloco um itálico, eu já sei onde eu mudo a cor da letra, eu já sei onde eu coloco a cor de fundo da letra, eu já sei onde eu insiro uma imagem, onde eu insiro um link, como é que eu centralizo, eu já vou saber usar, porque isso é muito parecido de outras ferramentas. Então, a gente não está tentando reinventar a roda, a gente quer que você chegue aqui e tenha uma experiência muito fluida, aonde criar um novo documento não seja uma dor. Ah, Fernando, mas eu já tenho meu documento lá no Google Docs, como é que eu vou fazer para reescrever tudo aqui? Cara, vai lá, Ctrl A, vem aqui, Ctrl V e adapta o que precisar adaptar. Tá? Então, a gente consegue importar um Ctrl C, Ctrl V aqui, Google Docs, próprio Word e outras ferramentas de texto também. Você vai ter
basicamente as mesmas configurações que você tem lá vai vir para cá, tá? Então, título aqui, né, como H1, negrito, itálico, tudo isso vai vir para cá meio que pré-formatado. Talvez algumas coisas tenham que adaptar, mas a grande maioria dos cenários dos nossos testes é Ctrl+C, Ctrl+V e começar a inserir as variáveis. Aí a gente entra em alguns diferenciais que a gente tem do Doco em relação ao Google Docs, por exemplo, em relação ao Word, né? Então, dentro do Google Docs, imagina que você quer colocar um dado que vai vir do seu Salesforce. Imagina o trabalho que seria isso, ou como quase impossível seria isso, né? Aqui a gente tem um conceito de Dynamic Fields. Então, o conceito de Dynamic Fields, eu consigo... eu vou abrir um novo para não mexer nisso daqui, tá? Eu consigo, primeiro, dizer qual objeto que eu vou partir aonde eu quero obter os dados. Então, vamos pegar aqui um exemplo de oportunidade. Então, uma vez que eu defini o meu objeto, eu posso ter uma série de campos que eu posso inserir. Vai lembrar muito o Flow. Quem aqui já fez um Flow já vai ficar familiarizado com isso daqui. E aqui o que a gente tem, né? Imagina que documento eu vou ter page number, page count, ou seja, eu quero colocar ali no meu rodapé página 1 de 10, 1 de 20, eu consigo colocar um page number, page count e já ter essa informação. Custom label, se eu tiver alguma custom label dentro do meu, da minha org, eu consigo trazer essa custom label para cá e quando o documento for gerado, ele vai pegar o texto na hora do custom label e exibir ali para você. O campo de oportunidade. Campo de oportunidade, além de trazer todos os campos que a gente tem, eu consigo descer até 5 níveis. Ou seja, uma oportunidade tem uma conta, essa conta tem um parent account, esse parent account tem um owner, esse owner tem um user, esse user, né, tem um parent user, você consegue descer até 5 níveis. Então, se eu quisesse pegar o nome do usuário que criou o parent account dessa oportunidade, eu conseguiria. Então, eu consigo aqui, conta, do conta eu vou pegar o parent account, do parent account eu vou pegar o owner, do owner eu vou pegar o name dele, por exemplo. Aqui. Full name. Ele já vai me dar a tagzinha aqui que eu posso copiar para outros usos, que a gente vai ver mais para frente. Mas aqui, eu confirmando, eu já tenho a minha tag de forma até não, como eu posso dizer, não alterável, né? Eu não conseguiria aqui colocar alguma coisa no meio dela e estragar a minha tag. Então, ela já é uma tag mesmo. E ainda assim, eu consigo formatar ela em negrito, colocar ela em fonte vermelho, colocar qualquer tipo de formatação nela. Mas ela está blindada ali por essa proteção de tag, para evitar que você altere alguma coisa no meio do caminho. Né? Se você alterasse, fosse gerar o documento, ia dar um erro bonitão para você. Voltando aqui para os nossos Dynamics Fields, eu tenho informações da nossa org que está executando isso, então vamos supor que eu quero pegar, eu tenho o meu contrato, e no meu contrato eu tenho lá a cidade da empresa, o estado da empresa, o CNPJ da empresa, que são campos que são, embora eles sejam fixos e quase nunca mudam, em um dado momento ele pode mudar. Então a recomendação é, já pega direto do Company Information, se um dia mudar, você muda o Company Information, você não precisa sair editando 5.000 documentos para mudar o CPF, o CNPJ não vai mudar, mas vamos supor, o CEP mudou, vocês mudaram de endereço, né? Saiu da rua X para a rua Y. Cara, imagina você ter que editar todos os seus documentos para atualizar essa informação. Sendo que se estivesse lá no Company Information, você atualiza o CEP, bota a rua, o número, pronto, todos os seus documentos a partir desse momento, quando forem gerados, vai sair com um endereço novo. Eu tenho ainda informações do usuário, então consigo pegar qualquer dado do usuário, né? Nome, e-mail, título, etc. Dados do profile dele, qual o nome do profile, se eu quero verificar se ele tem alguma permissão específica, a gente vai ver critérios aqui mais para frente. User roles, se eu quero alguma coisa do user roles. E system, ele vai me permitir aqui colocar a data atual, data e hora atual, ou só a hora atual, tá? Então, são algumas facilidades, mas a maioria do uso vai ser aqui mesmo, né? Que a gente quer popular um campo, trazer um dado para dentro de um documento, né? Depois desse cara, a gente tem do lado dele o filter block. Para que serve o filter block? Imagina que você tem um contrato, e nesse contrato, eu vou pegar do nosso outro template aqui, só para
Fica mais fácil, quer ver? Então, imagina que aqui, eu tenho um modelinho de contrato, eu vou apagar isso aqui para não dar nenhum problema. Eu tenho o nosso modelinho de contrato e eu quero que essa cláusula aqui, ela só apareça para quem é do estado de São Paulo. Né? Se a minha oportunidade, se a conta da minha oportunidade for do estado de São Paulo, eu quero que essa cláusula seja exibida. Né? Por exemplo, São Paulo, quando uma empresa é de São Paulo e alguém presta serviço para São Paulo e essa empresa não é de São Paulo, a empresa tem que reter o INSS, por exemplo. Então, isso poderia ser uma cláusula que estaria aqui dentro e só vai aplicar se a empresa que eu estou fazendo um contrato, ela não é de São Paulo. Então, inverti um pouco a lógica, né? Não é de São Paulo. Então, eu conseguiria vir aqui, selecionei o texto que eu queria, criei um filter block. A partir daqui, eu posso adicionar configurações e dizer oportunidade no campo account state, cadê o billing, pegar do billing mesmo, billing state, seja não igual, né, seja diferente de São Paulo. Ou seja, se ele for diferente de São Paulo, eu posso exibir a cláusula aqui de que o INSS vai ser retido. Né? INSS vai ser retido na fonte. Esse texto, ele só será exibido se a minha conta da oportunidade não for do estado de São Paulo. Tá? E eu poderia adicionar outras condições aqui. Né? Então, eu já tenho uma, eu posso adicionar outras condições, e aqui eu posso trocar entre and e or, né? Ou todo mundo, ou só algum deles. No ícone da direita, a gente tem o Resource Manager. O Resource Manager, ele vai permitir eu criar fonte de dados que não sejam do objeto efetivamente. Então, nosso objeto inicial, ele é o objeto... Desculpa. Ele é o objeto de oportunidade. Mas vamos supor que eu queira trazer aqui a lista de produtos. Né? Ou seja, eu quero fazer uma query, por assim dizer, uma consulta, em outro objeto que pode ou não estar relacionado a esse e trazer o dado aqui. Como é que eu faria isso? Então, aqui dentro do Resource, eu tenho 3 tipos de Resource. O primeiro Resource chama Callable. Callable é um recurso do Salesforce, não é algo que a gente inventou, que permite eu executar um código que eu não sei o que ele vai fazer e ele vai me devolver alguma coisa. Então, é uma forma de eu estender programaticamente o nosso Doc2Me. Então, vamos supor que eu tenho uma tabela, que essa tabela ela é extremamente complexa. Né? Uma tabela que tem uma tabela dentro, que tem uma sumarização, enfim, seria humanamente e visualmente impossível de fazer aqui dentro do Doc2Me. Mas, programaticamente, daria para fazer. Então, a gente faria o Callable, daria um nome para ele. Então, aqui eu consigo passar um nome da minha API, né? Vamos supor, meu Callable. Eu não vou conseguir selecionar nenhum, porque eu não tenho nenhuma classe de exemplo, mas a partir do momento que a gente implementa a interface da Salesforce chamada Callable, ele vai exibir aqui essa classe. E eu conseguiria passar N parâmetros para ele. Poderia passar o record ID, poderia passar um texto fixo, poderia passar uma variável, algum dado do registro que eu estou iterando, e a partir disso pegar uma resposta e substituir no código, né? Vai ser automático, na verdade, né? Isso vai gerar uma tag, e essa tag vai ser substituída programaticamente quando o documento for gerado. O segundo tipo que eu vou mostrar é o verbal aqui, né? Então, o verbal, basicamente, eu vou criar uma variável, vou colocar aqui nome, e a partir do momento que eu crio uma variável, eu posso usar ela da mesma forma que eu uso um campo de hidden fields. Só que ao invés de eu pegar do objeto, notem que agora eu tenho aqui um verbal. E desse verbal tem a variável que eu criei. Tá? Então, a partir desse momento, eu posso passar essa informação para cá, para geração de documento, né? Seja ela de forma via Apex, seja via Flow, seja via URL. Então, para a gente simular isso aqui, eu vou passar via URL até para a gente ver esse dado ali funcionando, né?
mas poderia passar de N formas e poderia ter N variáveis e eu poderia, inclusive, usar essa variável como um critério aqui do meu campo fórmula, né? Então, para que eu gosto de usar o conceito de variável? Quando é um dado que ele não está no banco de dados. Porque se ele fosse um dado que já estava no banco de dados da Salesforce, eu usaria o próprio registro de oportunidade e ia descendo até chegar nesse dado. Mas imagina que é uma informação que ela vai existir no momento que eu estiver gerando o documento. Ou seja, eu estou falando com a pessoa e estou aqui que eu quero dar essa condição especial para ela até o dia 17 da semana que vem. Então, é uma data que eu vou selecionar e passar por parâmetro. Essa data, ela vai fazer parte desse documento, ela vai entrar aqui essa data, e eu só tenho essa data naquela hora, né? Que é uma condição especial que eu estou dando para a pessoa, e essa data, essa informação só existe no momento que eu estou gerando. Então, a gente poderia ter um ScreenFlow que vai perguntar para a pessoa essa informação. Eu não vou persistir ela no banco, porque ela não é pertinente eu ter ela no banco, e eu vou passar ela e vou sair com essa informação dentro do documento. Tá? Então, são formas de usar as variables. E o mais complexo de todos, mas também o mais legal para a gente que é admin, né, é você criar um dataset. O dataset nada mais é do que o get que a gente tem lá do Flow. Tá? Então, imagina o get que a gente tem no Flow, é basicamente a mesma ideia. Então, se eu quiser pegar aqui, ó, top 10 accounts, eu vou vir aqui, vou selecionar o objeto account, posso colocar critérios do tipo contas onde o país seja igual ao Brasil, para listar somente contas do Brasil. Não vai ser o caso que eu quero pegar todo mundo. Eu posso dizer como é que eu vou ordenar, então eu quero ordenar por account name, e quantos eu quero pegar. Por padrão, ele traz somente o primeiro, mas eu poderia vir aqui e falar que eu quero pegar as 10 primeiras. A partir do momento que eu crio um dataset, eu consigo usar ele também dentro de variáveis, mas dessa vez de uma forma um pouquinho diferente. Para a gente fazer um loop em um dataset, a gente tem que inserir uma tabela. Então, vou criar aqui uma tabela de 2 coluninhas. Então, eu vou colocar aqui o account name, o account state e o account code, que eu acho que a gente tem lá dentro. Eu vou falar aqui que esse cara, essa linha aqui, ela é header, então ele já vai dar um estilo bonitinho para ela. E aqui dentro eu já consigo de novo, né? Clicar aqui no meu Dynamics Fields e agora vai brotar um cara novo que é o dataset. Do dataset eu consigo ter o top 10. Do top 10 eu vou ter aqui todos os campos de conta e eu consigo pegar o meu account name. Agora, eu tenho uma outra informação. Eu tenho o label e tenho o value. Por que eu usaria o label ao invés de digitar aqui em cima como eu fiz account name? Vamos supor que a minha org ela é multi-idiomas. Então, eu tenho usuário do México, eu tenho usuário dos Estados Unidos, eu tenho usuário do Brasil, e de acordo com cada usuário, faz sentido o label de uma coisa ou outra. Né? E aí, então, a gente usaria o label, e aí ele vai gerar esse texto aqui de cima dinamicamente, de acordo com o usuário. Mas no nosso caso, vai ser só o value mesmo que importa. Então, vamos desta forma. O segundo é o state, então vou pegar aqui billing state, o value dele. E por último, o code. Account number, na verdade, né? Vou mudar aqui, number. Não sei se eu vou ter contas com number, mas tudo bem. Eu não preciso criar as demais linhas, até porque eu não sei, teoricamente, quantas linhas vão vir, né? Nesse caso, eu sei porque eu defini 10, mas poderia vir N linhas aqui. Então, eu não preciso criar várias linhas. A partir do momento que a gente detecta que tem um value, que tem um dataset ali dentro, a gente já entende que a gente tem que fazer um loop e gerar isso várias vezes. Eu consigo fazer um preview disso aqui? Consigo. Então, aqui dentro do Tools, eu tenho um Document Settings. Dentro do Document Settings, eu vou ter uma oportunidade. Ele já vai me listar aqui as oportunidades que eu visualizei recentemente. No caso, eu não vi nenhuma, então eu vou ter que pesquisar aqui. Acho que eu tenho uma... não tenho uma burn, então deixa eu ver as oportunidades que eu tenho.
Ok, não tem nenhuma oportunidade? Não acredito. Vou criar um aqui rapidamente só para testar, então. Fechada hoje, opportunity, nova opportunity. Ok, agora não tem account. Peraí que eu tô achando uma conta aqui, tá, pessoal? Não acredito. Não tem nenhuma conta. Então, vamos criar uma nova conta. Vou criar aqui nova tecnologia, essa é a conta. Eu falei que eu ia exibir lá o state, então deixa eu o number, né? Preencher o number e o state, billing state, São Paulo. Stage prospecting, acho que já é o suficiente. Deixa eu voltar aqui para o nosso documento. Deixa eu sair do documento, mas recuperei ele aqui. Então agora eu devo... Aparece minha nova oportunidade. E se eu clicar nessa impressorinha aqui, ele basicamente vai gerar um PDF desse documento. Então, ele vai salvar primeiro e vai gerar. Né? Então, tinha outras contas, assim, só não estava aparecendo para mim. Então, ele já trouxe aqui 3 contas, né? Trouxe a nova tecnologia, a Sample e a Soulblocks. E essas duas não tinham dado, por isso que não exibiu. A nossa variável não foi substituída. Por quê? Porque a gente não passou ela por parâmetro. Vocês não estão conseguindo ver porque eu estou compartilhando só a tab, mas na URL eu poderia passar a variável nome. Então, que é isso que eu vou fazer? Vou vir aqui e vou passar e nome igual a Fernando. E a partir desse momento, ela é renderizada. Tá? Aquela cláusula 3.4, né, ela não foi exibida aqui, porque a nossa conta que eu peguei de teste, ela é de São Paulo, e a nossa regra era se ela fosse diferente de São Paulo para ser exibida. Né? Então, eu posso ir lá na minha conta e trocar o estado dela. Vamos colocar aqui Minas Gerais. E agora eu vou voltar lá no meu documento. Eu vou pedir para gerar de novo. Agora eu tenho aquele trecho que só é pertinente se o estado fosse diferente de São Paulo. Então, a nossa lógica lá de visualização funcionou. Tá? Por último, a gente tem aqui a integração com o Sign2Me. De novo, Sign2Me é a nossa solução de assinatura. Então, dentro de um documento, você pode já ter algumas áreas específicas, né? Olha, aqui eu quero que a pessoa assine, aqui eu quero que a pessoa selecione uma forma de pagamento, aqui eu quero que ela preencha o e-mail dela, enfim, N cenários que a gente pode ter. Uma vez que eu clico no ícone do Sign2Me, eu tenho uma tela onde eu posso adicionar para esse documento quantas pessoas assinam. Então, vou dizer aqui que eu tenho 2 pessoas que assinam. E ele cria para mim aqui o Signer 1 e o Signer 2. Eu posso dar como se fosse um nome para ele, né? Então, eu posso dizer aqui que esse Signer ele vai ser o cliente e o Signer 2 vai representar a empresa. Tá? E aqui eu tenho quais campos eu quero inserir. Então, eu posso inserir um campo de assinatura. Basicamente, eu vou requerer que a pessoa clique e assine. Essa forma de assinatura pode ser tanto um fonte pré-existente, ou seja, eu vou ver um modelo de assinatura que eu quero seguir e escolher, quanto eu vou rabiscar na tela, quanto eu tenho o meu arquivo de assinatura, quero subir meu arquivo de assinatura. Iniciais é a mesma coisa, geralmente a gente tem lá no rodapé as iniciais, e se tiver 10 páginas, a pessoa tem que rubricar ali as 10 páginas. Eu posso colocar um campo texto, e aí nesse campo texto pedir para a pessoa, por exemplo, informe seu nome, ou informe seu nome. Posso alterar aqui o tamanho máximo do campo, posso alterar o tamanho do campo em si. Tá?
dizer se ele é obrigatório ou se ele é somente leitura. Eu posso inserir campo de textuária, campo de e-mail, campo de URL, campo de segurança, que basicamente seria um campo de password, né, onde o usuário não vai ver essa informação. Um campo de número, um drop-down, multi-select, um radio, um data, um checkbox, upload de arquivo, do tipo, olha, para finalizar essa proposta, você precisa subir um comprovante de endereço e a sua CNH. Isso vai virar 2 arquivos que vão estar anexados no processo para a gente concluir depois manualmente essa validação. Um timestamp, eu consigo trazer uma data específica, uma hora específica, e aí eu consigo usar tanto isso como do próprio Dynamics Fields aqui, tá? A diferença aqui é, o Dynamic Fields, a data e hora vai ser do momento em que o arquivo foi gerado. Já o timestamps vai ser de acordo com o momento que o usuário clicou na tela e abriu o documento, né? Então, uma coisa é a data que eu enviei para assinatura, e a outra coisa é o momento que a pessoa está assinando. Então, se eu quero colocar, por exemplo, igual a gente tem nos contratos, né? São Paulo, dia 14 de novembro de 2025. É no dia que eu estou clicando, e não no dia que o documento foi gerado, porque eu posso ter mandado para assinar 5 dias atrás. Então, a gente usaria o timestamp para isso. E o stamps seria se o meu time financeiro, por exemplo, tem que... Estou arrastando em cima do rodapé, por isso que não está funcionando. O meu time financeiro tem que dar um approve nisso aqui depois que todo mundo assinar, né? Então, eu poderia criar aqui um carimbo, e esse carimbo ele vai ser estampado por alguém que vai ter esse papel de vir aqui carimbar o documento quando acabar o processo de assinatura, tá? Eu não vou submeter esse arquivo, vai ser um outro que eu vou submeter, mas só para vocês terem uma ideia. Se eu quisesse uma assinatura da pessoa 2, aí eu arrastaria aqui a assinatura 2, e aí, note que a gente tem a corzinha, né? Cada um aqui tem uma cor. Se eu tivesse outros signers, eu poderia ter um conceito de grupos. Então, quando eu arrastei aqui, né? Ele me dá essa opção, ó. Jogue aqui para criar um novo grupo. Quando eu crio um novo grupo, o que acontece no processo de assinatura? Quando todo mundo do grupo 1 assinar, é que o grupo 2 assina. Tá? Então, no nosso caso, da Soulblocks, o que a gente costuma fazer? Do lado da empresa, eu assino e a Carol assina como testemunha, e do lado do cliente vai assinar o principal responsável e uma testemunha. Mas só vem para a gente assinar depois que o cliente assinou. Então, a gente não precisa ficar assinando um monte de documento, sendo que pode ser uma proposta que não foi para frente, não foi aprovada, valor para o budget do projeto. Então, a gente coloca para primeiro o cliente assinar. Então, o cliente está aqui, grupo 1, né, vai ser testemunha e o cliente, o responsável pela empresa. E grupo 2, aí seria testemunha e o responsável pela Soulblocks. Então, eu consigo determinar isso aqui, quantas pessoas vão assinar e aonde elas vão assinar e vão visualizar, tá? Não, para usar o Sign to Me, não necessariamente eu preciso colocar esse campo aqui. Pode ser que eu queira que a pessoa assine sem sequer gerar uma assinatura, uma rúbrica. Isso não é uma exigência do mercado do governo brasileiro, né? O governo brasileiro ele tem algumas exigências, mas a assinatura não é uma delas. Isso acaba sendo mais para o documento ficar bonito do que uma função legal mesmo, né? Uma função legal que existe existem 3 tipos de assinaturas de documento. A gente tem a assinatura simplificada, aonde você só concorda que você está utilizando uma plataforma de assinatura eletrônica, e com isso você pode assinar o documento. Para esse simplificado, só alguns casos no Brasil é aceito, tá? Não é para todos os casos. Nos Estados Unidos, a maioria dos casos já é aceito só o simplificado. Depois a gente tem o avançado, que é onde a gente se encontra hoje. O avançado, eu tenho que garantir trilha de auditoria, eu tenho que garantir que o arquivo é imutável, ou seja, o arquivo que eu enviei para você assinar, eu tenho que garantir que ninguém vai mexer naquele arquivo. Aquele arquivo ele é imutável. Eu tenho que ter uma trilha de auditoria de tudo que foi feito, quem abriu, quem clicou, quando clicou, aonde estava, qual era o IP, qual era a localização, todas essas informações
a gente tem e consegue exibir dentro de uma trilha de auditoria que a gente vai ver daqui a pouquinho. E uma das exigências do Brasil é que um documento seja confirmado o documento da pessoa. Então, eu tenho que confirmar o CPF da pessoa e a data de nascimento, e eu tenho que confirmar esse dado dentro da Receita Federal. E aí é um ponto interessante, porque nem todas as plataformas de assinatura eletrônica hoje fazem isso, tá? Ah, mas eu assino com outra plataforma que não tem isso e já me envolvi num processo e ganhei o processo. Então, não quer dizer que você vai deixar de ganhar o processo, porque muitas vezes algumas ferramentas têm nome e o juiz acaba confiando naquela ferramenta, porque ninguém vai confrontar o uso da ferramenta, se é uma ferramenta segura. Mas, por lei, isso está descrito lá na lei da assinatura eletrônica do Brasil, a gente tem que confirmar o nome e o CPF da pessoa. Tá? E aí entra um ponto de integração que a gente tem aqui, que ele é opcional, ou seja, não necessariamente eu sou obrigado a fazer isso, eu sou obrigado a ter essa verificação automática, mas o Sign2Me já permite isso também. Então, a partir do momento que eu disse que aquela pessoa que vai assinar, e não é aqui que eu vou dizer isso, tá? Não é no doc, é lá no processo do sign, eu vou dizer da onde aquela pessoa é. Se eu falar que ela é do Brasil, eu já vou exigir lá na tela de assinatura, para ela completar a assinatura dela, que ela informe qual é o nome completo dela, qual é a data de nascimento dela e qual é o CPF dela. Com isso, eu vou pegar esse dado, vou confrontar na Receita Federal automaticamente e trazer para dentro da trilha de auditoria, dizendo se os dados bateram ou não bateram, que é isso também um outro ponto da lei de assinatura de documentos eletrônicos. Ela não diz que você deve barrar em nenhum momento o complemento da assinatura. Então, é mais uma parte jurídica sua da empresa para dizer se aquilo segue ou não segue por aquela informação está errada. Né? Então, se uma pessoa assinou colocando só o primeiro nome e o último nome, mas ela tinha o nome do meio, não vai bater. Então, vai constar lá na auditoria dizendo, olha, a pessoa informou esse nome, mas esse é o nome dela. Né? Porque o CPF, data de nascimento, bateu, então a gente traz o nome e vai ter essa divergência. O jurídico poderia olhar isso e falar, olha, não vamos aceitar porque o nome informado está errado, vamos submeter de novo. Ou ele poderia falar, não, isso não seria um problema, vamos seguir. Então, fica a cargo do usuário e do jurídico decidir como é que vai ser esse fluxo. Bom, dito isso, mostrei aqui as funcionalidades do Doco, principalmente Dynamics, o filtro dinâmico, a geração de tabelas, integração com Sign2Me. Eu vou voltar lá para aquele outro documento que a gente estava mexendo, que a Dani já deixou bem preparado para a gente. Então, aqui a gente tem, estou pegando o endereço da organização, aquilo que eu falei para vocês, se a empresa muda de endereço, eu não preciso sair em 5.000 templates corrigindo o endereço porque mudou o endereço da empresa. Aqui eu tenho o nome da pessoa que vai assinar esse documento, eu tenho o endereço dela, aqui eu tenho uma tabela que está sendo pegada dos itens da oportunidade, que é basicamente o Opportunity Line Item, né, que é o item da oportunidade, isso. E depois eu tenho data que começou o início do... Aqui a gente está simulando uma locação de veículo, tá? Então, data onde a pessoa diz que vai começar a locação e data que ela vai fazer a devolução. O amount aí da oportunidade, um drop-down que a pessoa, na hora de assinar, vai dizer como é que ela vai pagar. Então, a gente tem aqui, cartão de crédito, boleto e Pix. Aqui, mais para efeito de demonstração mesmo. Esse dado já poderia estar dentro do Salesforce, já poderia trazer preenchido. Mas para mostrar para vocês como seria. E aqui, duas pessoas que vão assinar. Então, tanto a assinatura como inicial da locadora e a assinatura e o inicial do locatário. Não precisa, Gisele, não precisa mexer com o Visual Force. Você viu tudo isso que está aqui, eu não encostei em uma linha de código, e eu consigo clicar aqui no... Deixa eu ver se tem um exemplo, tem um exemplo aqui selecionado. Eu consigo aqui já clicar no imprimir e ter esse contrato já previamente preenchido, né, com o endereço da empresa, que faltou o endereço do cliente, porque acho que o exemplo que a gente pegou não tinha, mas já tem uma série de informações, a data de início, data de fim,
e o espaço aqui onde vai ter assinatura. Aqui eu não consigo ver ainda porque eu só estou vendo um PDF que foi gerado, né? Mas tem um recurso que a gente chama de hidden fields, ou seja, todos aqueles campos que vocês viram arrastando, o laranjinho, o azulzinho, são campos invisíveis. Esses campos ele só vai estar visível na tela de assinatura, que é o que a gente vai ver agora, né? Então eu vou até baixar esse documento aqui, que vai ser o documento que a gente vai enviar para assinatura. Deixa eu colocar ele aqui como um contrato, exemplo. Então deixa eu vir agora para cá de novo, e agora eu vou trocar de ícone e vou aqui para o Sign to Me. Outro aplicativo, né? Daria para a gente ter esse processo todo já automatizado, né? Imagina que eu vou ter uma oportunidade fechada ganha, dessa oportunidade fechada ganha eu vou gerar o documento naquele momento, já tenho ali dentro das informações, a gente já tem até, na verdade, parte disso estava até pronto. Acho que não vai dar para a gente mostrar aqui. Então, dentro da oportunidade hoje, eu tenho um contrato, né? E dentro do contrato eu já posso dizer quem é a pessoa que assina da empresa, quem é a pessoa que assina, do cliente da empresa. Então, eu já poderia pegar essas informações, dessas informações pegar o e-mail da pessoa e já criar ali uma pessoa para assinatura, que é o processo que eu vou fazer agora meio que manual, né? Então, quais são os conceitos que a gente tem dentro do Sign? O primeiro conceito que a gente tem é o de template. Então, imagina que eu estou mandando uma proposta comercial, eu estou mandando um contrato, e esse contrato, essa proposta, ela já tem algumas premissas, ela já tem algumas coisas que são padrão nela sempre. Então, exemplo, né? Nome, que eu posso vir e alterar depois, company settings. O que seria o company settings? Imagina que dentro da minha org, eu tenho ali a locadora 1, 2 e 3. Eu tenho mais de uma locadora de primeiro nível e uma locadora de segunda linha, primeira linha e segunda linha. E o que muda nelas vai ser logo, nome, cor, domínio. Eu já poderia ter essas configurações aqui e aqui selecionar de acordo com a empresa, né? Um outro exemplo disso, né? A própria Soulblocks. Então, a Soulblocks, a gente tem a Soulblocks e dentro da Soulblocks a gente tem Soulforce, que vende cursos, a gente tem Chat2Me, que vende licença de WhatsApp, a gente tem o Doc2Me e o Sign2Me. Então, quando a gente vai fazer um contrato para o cliente, a gente faz com a carinha de cada produto. Então, eu poderia ter aqui no Company Settings uma configuração específica para cada produto. Então, se é uma venda de curso, vai sair como Soulforce, vai sair com o e-mail da Soulforce, vai sair com o domínio da Soulforce. Se é uma locação, ou se é uma consultoria, vai sair com o cara da Soulblocks, vai sair com o logo da Soulblocks, né? Vai sair com as informações da Soulblocks. O tempo de reminder, ou seja, que eu vou ficar avisando a pessoa que ela não assinou ainda, eu posso selecionar aqui 1 dia, 2 dias, 3 dias. Então, eu já posso deixar isso pré-configurado também. Como que finaliza esse documento? Esse documento ele é finalizado automaticamente, ou seja, todo mundo assinou, ele já considera como finalizado, e aí eu posso vir aqui, colocar uma oportunidade como fechada ganha, etc. Ou ele é um processo manual. Por que seria um processo manual? Vamos imaginar aqui que lá no processo de documento, eu pedi que a pessoa subisse um comprovante de endereço e um CPF, uma cópia do CNH dela. Alguém teria que verificar se esse documento foi submetido corretamente, que a pessoa não pegou qualquer PDF, qualquer arquivo e subiu, né? Então, ele vai ficar aguardando, todas as pessoas assinaram, ele vai ficar aguardando, e alguém vai manualmente checar se essa informação está correta. Eu já posso trazer aqui também um texto pré-definido para a pessoa receber dentro do e-mail bonitinho, e se permite comentários ou não. A gente vai ver esse recurso daqui a pouquinho. O segundo item são contatos favoritos. Então, imagina que eu tenho, no caso aqui da Soulblocks, eu que vou sempre assinar, e outras pessoas que sempre assinam algum documento, e toda hora eu tenho que ficar colocando nome, e-mail, telefone, nome, e-mail, telefone, nome, e-mail, cidade, país, etc. A gente já consegue ter essa informação aqui como um contato favorito e já deixar as informações dela preenchidas. Então, no meu caso aqui tem o nome e tem o e-mail preenchido. Já poderia preencher o CPF, a data de aniversário, etc. O idioma que essa pessoa prefere, qual que é o papel dela, qual o país dela. Então, eu já conseguiria deixar essas informações pré-definidas para quando eu fosse criar
um processo de assinatura, isso aqui já ser só um Ctrl+C, Ctrl+V, né, automaticamente. O outro item que a gente tem, e aqui começa a fazer um pouco mais sentido, é o conceito de envelopes. Então, um envelope ele pode ter um ou vários arquivos para serem assinados, e o envelope ele tem um começo, meio e fim. Então, o envelope ele nasce aqui como um rascunho, e aqui dentro eu vou colocar todos os dados do meu envelope, que vocês vão ver que boa parte desses dados aqui pode ter vindo de um template, né, como envelope name, permite comentários, quando que expira, qual que é o company series, quando ele finaliza, tudo isso já vem de lá automaticamente. Aqui do lado direito a gente tem um componente que mostra a linha do tempo, né? Então aqui eu sei que ele foi enviado para assinatura, mas que o Fernando não assinou ainda. Então ele está aqui como pendente, então provavelmente chegou no meu e-mail e eu só ignorei. Aqui está o arquivo que vai para assinatura, as pessoas envolvidas, né? Então eu tenho o operador, é a pessoa que criou o registro, e todos os signers. E aqui a gente tem a trilha de auditoria que vai dizendo quem criou, quem alterou, tudo que altera está aqui dentro. E por mais que seja um administrador, ele não consegue deletar e nem modificar esse registro, tá? E aqui é uma das garantias que a gente dá do produto. É a imutabilidade. Esse dado ele é imutável, ele não pode ser alterado por um administrador. Ah, mas eu sou um super admin. Não vai conseguir alterar, porque tem uma trava lá no código que proíbe você fazer qualquer alteração na trilha de auditoria, por segurança, né? Então, esse contrato ele já foi como pending submission, ou seja, pending submission é quando está pronto para enviar, ele já foi enviado. Depois, quando a pessoa abrir, alguém clicar no e-mail dizendo que quer assinar e ver o documento pela primeira vez, ele vai para in progress. Se alguém declinar, então também tem essa opção lá da pessoa não aceitar o contrato e declinar, ele vai para declined. O revoked seria eu aqui, como um admin, mandei para você, mas agora nosso contrato não está mais de pé, eu posso revogar, então revoked aqui, e a partir desse momento ninguém consegue mais mexer nesse cara aqui. Então acho que aqui ele já trouxe aqui no envelope revogado, e a partir daqui nada mais pode acontecer. O expirado também, né, vamos supor que você deu 30 dias para a pessoa assinar, e foi passando o tempo, deu os 30 dias, a pessoa não assinou, ele vai vir automaticamente para o expirado. Assinado é quando todo mundo assinou, e o completed, se for aqui automático, quando todo mundo assinar, já vai virar completed. Se tiver manual, ele ainda vai ficar em assinado até que chegue essa data de expiração. Se chegar essa data de expiração, e aqui tiver manual, ele vai mover para completed se todo mundo assinou. Tá? Então, são algumas das etapas que tem automaticamente aqui. Então, aqui a gente tem, aqui na parte de fora a gente tem um envelope wizard, que ele acelera a criação de um envelope, por assim dizer, né? A gente vai criar esse modelinho com ele que vai ser mais rápido. Então, vou colocar aqui, partindo lá daquele meu template, né? Proposta comercial, que já vai me trazer alguns campos pré-preenchidos. Então, já trouxe o texto, já trouxe quando expira, já trouxe que permite comentários. Eu vou colocar aqui só Trailblazer. Vou deixar ele automático e vai ter um lembrete todos os dias. Aqui eu posso escolher quem que vai assinar. E aqui eu posso pegar tanto dos meus favoritos, quanto de lead, quanto de contato, ou criar um signer aqui na hora. Tá? A ideia disso aqui é, eu tenho um documento que eu quero enviar para assinatura e eu ainda não tenho um processo automatizado, ou é um documento novo que não tem nenhum processo automatizado para isso ainda. Aí eu utilizaria o wizard, tá? E é o caso que eu estou mostrando para vocês aqui. Então, eu vou pegar aqui dos meus favoritos, vou pegar o Fernando, e note que eu tenho aqui já dois tipos. Eu tenho uma pessoa que é somente leitura, ou seja, vamos imaginar que depois que todo mundo assinou, o meu jurídico e o meu financeiro tem que receber uma cópia disso daqui. Então, eu posso colocar o jurídico e o financeiro como somente leitura. Eles não vai ser exigido que eles assinem o documento para poder finalizar o processo, né? Porque o financeiro só precisa saber quando vai cobrar o cliente, e o jurídico só precisa ter aquilo como histórico. Ele já validou o documento antes, já passou por um processo jurídico, né? Então ele não precisa assinar. Mas pode ter casos onde o jurídico vai ter que assinar, aí então o jurídico entraria como um signer aqui, não como um read-only, tá? Então vou colocar
o Fernando e vou colocar a Dani aqui também para assinatura. O próximo passo eu consigo configurar um pouco mais no detalhe, né? Então eu consigo dizer qual é o idioma do Fernando, qual é o papel do Fernando aqui. Então ele é o quê? Ele assina, ele é um vendedor, ele é um secretário, ele é um presidente. Por que ele está assinando esse documento? Ele é uma testemunha? O que ele é? Né? Só uma outra observação, aqui a gente está vendo tudo em inglês, porque o meu usuário Salesforce está em inglês. Mas hoje, todo o sistema do Sign, o Doco não, o Doco só tem em inglês hoje, a gente ainda vai traduzir para os outros idiomas. Mas todo o processo de assinatura do Sign, ele está disponível nos 18 idiomas que tem dentro do Salesforce. Então, russo, coreano, chinês, japonês, inglês, português, espanhol. Se você mudar lá, vai mudar em tudo aqui, tá? Tanto na visão Salesforce, quanto na visão usuário, lá numa página de assinatura. E a gente vai ver isso também. Então, eu vou colocar o meu aqui como Brasil, só para a gente ver o processo. Cadê Brasil? Que vai me pedir o CPF e data de nascimento. Se eu já tivesse esse dado, eu já poderia colocar aqui, mas como eu não tenho, eu vou deixar em branco mesmo. Aqui eu consigo definir aquela ordem que a gente viu lá naquele documento, né? Então eu conseguiria colocar aqui quem que é o order 1, quem que é o signer 1, quem que é o signer 2. No nosso caso aqui, o signer 1, eu vou ser o cliente, o signer 2, a Dani vai entrar como sendo a pessoa que vai ser a empresa, responsável pela empresa. Aqui ele vai me pedir para subir o documento, eu vou baixar, vou pegar aquele documento que a gente acabou de gerar. De novo, tá, gente? Isso aqui daria para a gente fazer um processo automatizado, isso aqui nem ser uma etapa que vocês fariam no dia a dia. Poderia ser um clique de botão, enviar para assinatura. Mas a gente não conseguiu deixar essa demo pronta a tempo para isso. Aqui é só uma revisão. Então, eu consigo revisar todos os dados, quem assina, a ordem que assina, etc. E eu posso tanto enviar manualmente, como enviar agora para assinatura. Eu vou enviar agora para assinatura. Ele vai levar a gente lá para o envelope. Dentro do envelope eu já consigo ver que ele está como status de enviado, já consigo ver aqui que quando foi criado, quando foi enviado e que tanto o Fernando quanto a Dani está como pending aqui. Né? Então, estão pendentes de assinatura. Então, agora deixa eu abrir o meu e-mail. Vou mostrar para vocês também. Então, aqui a gente tem o e-mail com... Não, acho que não foi esse, não. Acho que é o e-mail errado. Espera aí. Esse foi aquele que eu não assinei aquela hora. Cadê o novo e-mail? Rapaz, sexta-feira 13, hein? Não chegou o e-mail. A gente quer fazer uma demo, tudo pode acontecer, né? Deixa eu ver se eu consigo acessar ele de outra forma. O e-mail não saiu mesmo. Não tem problema, a gente pega ele de outra forma aqui. A gente precisa desse código. Esse código é o que vai fazer a mágica acontecer para a gente.
Essa é a forma que eu vou acessar agora, ela é uma outra forma que o usuário tem de acessar um documento. Então, quando ele recebe o documento, ele vai ter lá o link para ele clicar no botão e de assinar. Depois eu vou trazer de novo um e-mail para vocês verem. Ou ele pode acessar a página, que é o link, e pegar o código e colocar aqui, né, para garantir que eu estou recebendo um e-mail e que eu estou fazendo, não estou clicando no link e indo para qualquer lugar. Né, aquelas pessoas que têm sempre uma dúvida, ela poderia fazer isso daqui. O processo de envio de e-mail utiliza os recursos da plataforma ou roda para uma API serviço externo. Tem as duas formas, tá? Eu vou mostrar depois aqui, Eduardo, para você ver. Mas tem as duas formas. A gente pode tanto usar a nossa plataforma de e-mail, e aí o limite é bem maior, né? Como você pode usar a plataforma da Salesforce. Então, se você prefere usar a plataforma da Salesforce, tudo bem, né? É só você configurar ali o Organization Worldwide e seguir com o fluxo de envio da sua plataforma mesmo. Ah, não, quero usar a plataforma externa, que tem menos chance de cair no spam e tá tudo redondinho. Você pode usar a nossa plataforma externa também. Então, a gente dá as duas formas. Então, essa tela que vocês estão vendo, isso daqui, ela já é, ó, de novo, né, todos os idiomas. Então, se eu trocar aqui, eu como usuário já consigo ver o sistema naquele idioma. Mas isso aqui já é o conceito básico de assinatura eletrônica, né? Ou seja, eu concordando que eu estou utilizando uma ferramenta de assinatura eletrônica. A partir do momento que eu concordo que eu estou utilizando uma ferramenta de assinatura eletrônica, eu já atingi o nível 1 de assinatura. Né? Eu estou concordando com a assinatura. Então, iniciei, o que a gente tem aqui? A proposta que foi enviada, quem enviou essa proposta para mim, quantas pessoas estão no processo de assinatura, então aqui eu tenho quem vai assinar, né, as pessoas, quanto tempo falta para expirar esse documento, se eu quiser dar um zoom in, zoom out, se eu precisar de alguma ajuda aqui no processo, não sei como é que eu crio minha assinatura, não sei como é que eu faço alguma coisa, a gente tem um material aqui de ajuda. Posso baixar o arquivo original, porque eu quero submeter para uma outra pessoa poder verificar esse documento, ou quero recusar, já vi aqui que tem alguma coisa errada, eu posso vir aqui em recusar, escrever qual o motivo da minha recusa, e a pessoa que me submeteu vai receber lá. E a partir do momento que eu recuso, ninguém mais assina, né? O documento é cancelado mesmo. Ver o histórico, ele vai permitir eu ter aqui uma prévia da trilha de auditoria, né? Então, esse é o arquivo imutável que a gente tem e mostra todo o processo. Quem criou, quando criou, como que enviou, tudo vai estar aqui dentro. Aqui a gente tem aquele combo que eu mostrei, né? Então, qual era a forma de pagamento da pessoa. Vou colocar aqui que é um Pix. E assinatura. Posso clicar aqui para assinar, ele já vai me mostrar os dados previamente aqui. Então, aqui é assinatura baseada em fontes, eu posso escolher uma fonte, ou eu posso desenhar a minha assinatura, ou eu posso enviar um arquivo, se eu tiver o arquivo para upload, tá? No meu caso aqui, eu vou escolher mesmo uma fonte bonitinha e assinar. A partir do momento que ele gerou aqui essa assinatura. Rúbrica, mesma coisa. Fez meu processo de rúbrica. A partir do momento que eu preenchi todos os campos que são obrigatórios, ele já me mostra um pop-up aqui para assinar. Quando eu clicar em assinar, como eu disse, né, como a gente está no Brasil, eu tenho que fornecer o meu CPF e minha data de nascimento. Então, vou colocar um CPF aleatório aqui. E uma data de nascimento qualquer. O próximo passo, ele vai enviar para mim um token. Esse token... agora chegou o e-mail lá. O e-mail que eu queria mostrar para vocês chegou agora. Vai ver, o job demorou para rodar. Ó, aqui que eu falei que tem um link para poder clicar e já ir para a ferramenta de assinatura, ou eu posso simplesmente clicar no link e copiar esse código aqui, que foi aquele processo que eu fiz. Deixa eu só... voltar para cá. Vamos ver se o código vai chegar agora rapidinho também. Não vai
chegar rapidinho, mas eu vou pegar ele de outra forma aqui dentro. Então, peguei o meu código, digitei o código, finalizei, meu processo de assinatura está finalizado. Tá? Eu preciso agora assinar como o outro. Agora chegou o token aqui. Vou mostrar para vocês o e-mail do token. Então, a pessoa recebe dizendo que ela está assinando o documento e que ela precisa desse código para poder completar a assinatura dela. Tá? Se eu voltar aqui para o Salesforce e voltar para aquele envelope, deixa eu voltar aqui para o propósito. Ó, eu tenho, a Dani já assinou, eu tenho aqui que a Dani assinou, o Fernando assinou e o documento está completo. A partir desse momento, eu tenho alguns arquivos adicionais, né? Então, eu tenho o contrato que eu subi inicialmente, eu tenho a trilha de auditoria, que vai me dizer tudo o que aconteceu, quem assinou, quando assinou, onde estava, qual latitude, longitude dele, qual o IP dele, qual o browser dele, todas as informações. Se eu consigo deixar isso aqui maior. Não deixa. Inclusive, eu tenho um código de verificação. Através desse código de verificação aqui, eu conseguiria acessar esse link e, com esse código, verificar que esse documento é válido. Ou eu conseguiria pegar esse arquivo, submeter esse arquivo e validar que foi assinado pela plataforma. Tá? E, por último, eu também tenho o documento final com as informações aqui da assinatura preenchida, bonitinho. Né? Junto com, cadê a informação lá do Pix selecionada. Então, e aqui já está como completo, né? Todo mundo assinou. Para o usuário e para todos os envolvidos, a gente vai ter também um e-mail final dizendo, olha, parabéns, o arquivo foi assinado, e aqui eu tenho o documento original, o documento completo com todos os dados preenchidos e a trilha de auditoria. Por que o documento original ele é importante? Com esse documento original aqui, eu consigo, através de website, ou através de qualquer computador, gerar um hash desse arquivo. Cada arquivo hoje existe, você consegue ter um hash desse arquivo. E esse hash, ele está dentro dessa trilha de auditoria. Inclusive, está dentro do primeiro e-mail que você recebeu lá para assinar, que é esse código único aqui. Então, isso aqui que dá, entre aspas, né, uma das legalidades para o sistema, porque ele vai dizer que esse foi o arquivo que foi assinado. Né? Esse é o código do arquivo que foi assinado. Se você mudar uma vírgula, mudar um ponto, mudar qualquer coisa dentro do seu documento, ele vai ter outro código. Tá? Então, não tem como você modificar um arquivo sem alterar o SHA, né, o hash do arquivo. Tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar mais alguma coisa importante aqui. Ó, aquele CPF que eu coloquei, ela é um CPF aleatório, né? Então, ele já mostrou para mim que o CPF não bate com o dado que está na Receita Federal. Ou seja, bati na Receita Federal, vi que o CPF não bate com aquela data de aniversário que eu coloquei, porque eu coloquei simplesmente um CPF aleatório com uma data de aniversário aleatória e ele não vai bater. Né? Então, como o CPF não bate com a data, eu não consigo nem saber o nome da pessoa. Se o CPF e a data batesse, aí ele traria também o nome da pessoa, e aí eu ia conflitar o nome aqui para dizer se o nome bate ou não. Tá? Dentro desse link, esse link aqui ele é customizável, tá? Nunca vai ser um link feio desse. Geralmente a gente vai ter lá nome do cliente, .sign2.me. Mas dentro desse link aqui, eu consigo fazer duas formas de verificação daquele arquivo. Então, deixa eu pegar no e-mail aqui essa trilha de auditoria que a gente recebeu por e-mail. Então, uma das coisas que eu posso fazer é arrastar o arquivo aqui ou clicar e eu baixei o arquivo aqui, ó, subir a trilha de auditoria aqui. Aqui ele vai me dizer que esse arquivo, que o original dele tinha esse hash e é isso que aquela trilha de auditoria pertence, né? Quando que ela foi assinada.
Notem que aqui, por mais que ele mostre 11 horas da noite, porque ele está mostrando o horário GMT, né? Same Time Zone. E aqui eu também tenho, dentro daquele documento, aquele código que estava lá no rodapé. Então, se eu pegar aquele código, eu consigo também chegar na mesma informação, né? Ou seja, o conteúdo daquele documento pertence ao contrato exemplo.pdf que tem essa hash aqui. Então, isso também é uma dos processos de verificação de assinatura que garante que a imutabilidade, né? Ou seja, aquele arquivo não foi alterado. Porque se eu tivesse alterado o arquivo original, ou se eu tivesse alterado aquele arquivo de assinatura, o final, ele já não bateria aqui. Então, vou dar um exemplo para vocês. Eu vou abrir aqui na minha máquina esse arquivo final, que eu mostrei para vocês, e vou colocar nele qualquer coisa aqui para poder adulterar esse arquivo. Deixa eu compartilhar até outra tela para vocês verem o que eu estou fazendo. Então, entrei na minha trilha de auditoria, botei um quadrado aqui e salvei. Tá? Agora, a partir desse momento, se eu ir lá no meu... Vamos aqui. No meu validador, e tentar subir aquele arquivo de novo, trilha de auditoria, ele vai falar que ele não reconhece esse arquivo. Por quê? Porque esse arquivo, a trilha de auditoria final, teve a hash modificada, logo perdeu a validade. Eu não sei mais de quem que é essa assinatura, porque não tem essa hash dentro do sistema. Né? Opa, obrigado. Mostrando a tela errada de novo. Deixa eu abrir aqui, Windows. Aqui. Vou fazer de novo então, porque acho que vocês não estavam vendo aqui, eu compartilhei a tela errada. Estou aqui, vou pegar aquele arquivo que eu alterei, né, e vou carregar aqui, e vou mandar validar. E ele vai dizer que não é possível validar esse documento, porque o PDF não foi assinado com o Sign to Me. Esse arquivo não pertence mais, ele foi adulterado, então eu não consigo mais pegar o hash dele e procurar o hash dele no nosso banco e dizer a quem que ele pertence. Tá? Então é uma das formas de segurança do Sign to Me. Tá? Bom, com isso a gente fecha os itens aqui. Deixa eu voltar para cá. Deixa eu voltar lá para o nosso Sign to Me. A gente matou todo o processo de assinatura de novo, né? Muita coisa aqui daria para ser automatizada e ser next finish, né? Mas acho que do Doc2Me a gente vê o quê? A geração de um PDF complexo, sem código, sem precisar mexer com Visual Force, sem precisar de um developer, né, toda vez que você alterar um documento. Né? Isso é uma dor que muitos têm hoje. Cada vez que altera alguma coisa, preciso botar um negrito. Chama o developer para editar Visual Force. Preciso botar mais uma linha na tabela. Chama um developer para poder editar Visual Force. E dessa forma você consegue fazer N modificações sem precisar de um developer. Né? Embora eu seja um developer, mas, enfim, é a dura realidade. Né? E o processo de assinatura, como vocês viram aqui, sendo feito totalmente dentro do Salesforce, podendo ou não ter integrações para deixar o processo mais fluido. Abro... Cadê meu PPT? Tem uma pergunta aqui já do Marcelo. Né? Vamos lá, eu já ia falar isso. Eu abro para perguntas agora. Boa. Aqui ele pergunta, né? O produto também visa o mercado exterior com outros tipos de documentos? Por exemplo, no cenário do Brasil, utilizamos o CPF. No exterior, tipo, vamos lá, que nem nos Estados Unidos, é o Social Security Number. Ou ele coloca aqui outro tipo de documento, ou passaporte, por exemplo. É possível? Hoje, até onde eu estou familiarizado, o Brasil é um dos únicos que exige esse processo de verificação secundária, né? Nos Estados Unidos não é necessário fazer uma verificação do Security Number. Lá,
só o fato de você ter aceito que você está utilizando uma plataforma de assinatura eletrônica, que é o que a gente chama de assinatura básica, já é válido para muitos processos. Né? Então, não precisaria nem ter uma trilha de auditoria, não precisaria nem ter um código de segundo fator de verificação, igual vocês viram aqui, para ser válido para alguns processos lá. Então, lá não é exigido isso. Então, alguns países não têm essa exigência. Mas, hoje a gente só tem integração nativa com a Receita Federal do Brasil. Então, quando é Brasil, eu peço esse documento e a partir daí eu faço essa busca dentro da Receita Federal. Mas se você tiver algum cenário onde você precise disso, daria para a gente construir isso, né? Fazer isso parte do produto. Mas pergunta aí, pessoal. Pode abrir o microfone e perguntar. O que vocês estão usando hoje de ferramenta de assinatura eletrônica? O que você usa, Maurício, nas suas ferramentas? Hoje eu uso o DocSign pelo fato da empresa ela já ter um contrato com eles, né? Então, ele já tem, acho que já tem o quê? 5 anos já que eles estão utilizando o DocSign. Mas é interessante ver que, tipo assim, pô, é que nem eu falei no início, só o fato de você não precisar tirar os teus dados para ir para fora para renderizar e voltar, porque eu já trabalhei na parte de hackeamento, né? Eu já trabalhei na parte de segurança da Caixa Econômica Federal, derrubando hackers de madrugada. Então, eu sei, no momento que saiu a informação para fora tá na rede, ela é capturável. E pelo mínimo que seja, tipo, vamos lá, eu trabalhei na ExxonMobil, quando a gente trabalhava com contratos, tudo com petróleo, na faixa dos milhões de dólares, né? Então, qualquer coisinha que você perca, né, qualquer informação capturada que pode ser comercializada, meu amigo, é um estrago violento. Mas, cara, eu acho muito interessante, pelo menos essa peça, principalmente essa parte de seus dados estão aqui dentro e não vão sair aqui dentro. Como eu frisei no início, né? Quando a gente faz avaliação de App Exchange, coisas assim, para ser instalado em orgs, a gente faz a parte minuciosa, o que está saindo, o que vai sair, o que vai ser instalado. Então, não é puxando a sardinha para o outro lado, mas é uma coisa uma coisa que você tem que pensar muito, agrega muito esse negócio de não sair os dados, não ter de forma alguma a exposição, nem que seja milliseconds, né, que seria as transações milliseconds, mas ela não sai. Isso que é o que eu achei, cara, show de bola. Além, claro, da facilidade de você não precisar de uma VF Page, tudo isso, que eu sou old school também, né? VF Page para mexer, nada de alteração. Então, isso aqui também, cara, salva muito, que nem o pensar da Salesforce não só no desenvolvedor, mas qualquer pessoa que tenha um conhecimento básico de Salesforce pode estar trabalhando com esse aplicativo. Claro que às vezes precisa de um desenvolvedor para, vamos confirmar aqui as informações, aonde que está o campo, qual que é a parte, mas ela facilita muito você trabalhar sem precisar de ter um developer do teu lado, né? Então, isso também é muito interessante. Uma coisa que eu acabei não mostrando aqui, mas eu vou mostrar mais ou menos aqui dentro do template, embora não seja o cenário real, mas é um exemplo, né? Então, o template, ele é um registro de Salesforce. E a gente tem essa list view nossa, chamada Doc2Me Files, onde daqui eu já posso tanto ver o documento que eu tenho dentro desse registro, quanto criar um novo. Então, isso aqui é um componente que pode ser inserido em qualquer registro Salesforce, e a partir do momento que eu insiro ele num registro Salesforce, eu crio um documento a partir daqui, esse registro tem aquele arquivo e pode ser acessado por outros usuários. Então, imagina que... Bom, vou até fazer aqui ao vivo e a cores, né? Espero que não dê problema em produção, como que acontece, mas acho que é legal a gente fazer isso para vocês verem uma coisa legal aqui. Vamos editar página.
E a facilidade que é para você criar um documento atrelado a um registro e esse documento tem uma visão 360 ali, né? Então, tem o Doc2Me Related List aqui. Eu vou adicionar ele aqui no nosso menu lateral. Vou salvar. Ativar. Para toda a org. Vou voltar para cá. Ó, a partir desse momento eu posso tanto criar um novo, né, por aqui, e imagina que eu estou dentro dessa conta e estou falando dessa conta aqui, né? Eu estou fazendo uma ata de reunião. Fiz essa ata de reunião aqui, vou dar um nomezinho aqui para ela, ata reunião, vou salvar esse arquivo. Salvei. Se eu voltar para essa conta, óbvio que tem um cachezinho da Salesforce, atualizar, eu tenho ali meu documento de ata de reunião. Outro usuário que tem acesso a essa conta poderia ter acesso a esse arquivo. Ah, mas isso é uma brecha de segurança. Não, isso é um recurso do Salesforce. Um recurso do Salesforce que permite que usuários que tenham acesso a um arquivo, a um registro, tenham acesso ao arquivo dele. Se você quiser bloquear, também dá. Aí, lá dentro das configurações, do custom, do setup, você consegue dizer que o arquivo tem que ser compartilhado com alguém para ele poder ter acesso. A gente segue a mesma premissa, a gente não está reinventando a roda aqui, tá? Então, aqui como o arquivo, por padrão, né, esse é um recurso do Salesforce, ou seja, quem tem acesso a esse arquivo, esse registro tem acesso aos arquivos dele, outra pessoa poderia ter acesso a essa reunião também. Né? Mas eu poderia também fazer, como os Incas e os Maias, né, vir aqui, pegar um arquivo e falar, olha, Fernando, compartilha esse arquivo comigo, vim aqui compartilhar esse arquivo e compartilhar com outro usuário. Né? Eu poderia fazer isso também. Outras coisas que eu não mostrei, que eu acho válida, vou só te interromper, mas vou tentar ser bem breve aqui, tá, Maurício? Primeiro, eu consigo fazer o download desse arquivo aqui em vários formatos. Um formato nosso, chamado Doc2Me. Para que seria útil isso? Imagina que você está lá em Dev ou em UAT, em outro ambiente, criando o seu modelo de contrato, testando, validando com sign, tudo lindo, maravilhoso. Agora você foi para a produção. Putz, eu vou ter que copiar, ficar fazendo Ctrl+C, Ctrl+V, como é que eu vou fazer para levar isso para lá? Eu consigo baixar um arquivo Doc2Me e depois vir aqui no Open e abrir esse mesmo arquivo Doc2Me. Tá? Então a gente consegue fazer esse download e open de arquivo Doc2Me. Ou consigo baixar no Doc, um ponto .doc e mandar para o cliente validar, consigo baixar em PDF, consigo baixar só em arquivo texto, consigo baixar no HTML. Então, vai parecer muito com outras ferramentas por aí, né? E consigo daqui também enviar por e-mail. E aqui esse e-mail ele vai sair da própria Salesforce, não vai usar a nossa API de e-mail, tá? Mas eu consigo daqui mandar para outro usuário Salesforce, ou colocar aqui o e-mail do Maurício e mandar para o Maurício. Né? Então, ata de reunião é o assunto, vou anexar aqui o arquivo em PDF, vou escrever uma mensagem aqui, segue o arquivo, e vou clicar em enviar. Nesse momento, como eu escolhi PDF, o que ele faria? Ele geraria aquele arquivo, né, com todas as máscaras possíveis, e enviaria para os e-mails selecionados aqui. Então, eu consigo enviar por e-mail para o cliente, sem precisar gerar o arquivo, baixar o arquivo, ir lá no e-mail, novo e-mail, gerar o e-mail, enviar. Então, dá para a gente fazer o processo mais automático aqui. Né? E configurações também, né, seguindo os documentos de configuração, consigo configurar tamanho de página, tipo de página, se é landscape, portrait, o quanto que tem de margem de topo, de esquerda, direita, footer, dá para você brincar aqui aos montes, né? Quero ver aqui em centímetros, não quero ver em pixel, em polegadas, quero usar A4, não quero usar letter, mudou, você já tem uma régua aqui que mostra isso para você, permite usar uma régua aqui, então, são vários recursos que se eu fosse ficar mostrando todos aqui, a gente ia virar a noite aqui, né? Mas espero que vocês se interessem em explorar um pouquinho mais, e aí chama a gente para a gente trocar ideia e figurinha, talvez até uma demo mais avançada, se vocês tiverem interesse. Acho que eu perdi meu PPT, deixa eu chamar o PPT aqui, porque eu tenho... Acho que o Eduardo mandou mais uma pergunta, né?
ele é vinculado ao Doc2Me ou pode rodar de forma separada? A assinatura, ela pode rodar de forma separada, desde que você tenha um arquivo para enviar para assinatura, tá, Eduardo? A única diferença seria aqui. Aqui eu tenho a integração que eu já vou ter os campos de assinatura, né? Mas eu posso inserir esses campos no meu documento também. Então, vamos supor que você está gerando esse documento lá no Docs. Você já tem um fluxo que você gera do documento no Docs, mas você quer que naquele ponto você tenha a assinatura. O que você precisa fazer por debaixo dos panos, vou te mostrar aqui, seria basicamente ter esse texto aqui, ó. Vou copiar e jogar para lá, que eu acho que vai ficar mais fácil da gente ver. A gente tem um conceito de hidden tags, e se eu colocar isso aqui, eu estou dizendo, olha, aqui é uma tag do sign to me chamada assinatura. Quem vai assinar é o signer 1, do grupo 1, order 1, e aqui é o ID do campo. Para que serve esse ID do campo aqui? Todos os campos que são preenchidos, ele volta para o Salesforce, porque você pode ter alguma automação, ou seja, estava esperando que a pessoa dissesse qual é o melhor dia de vencimento. E aí você vai pegar essa informação que ela preencheu e colocar isso dentro da oportunidade, porque não foi perguntado antes, faz parte do processo perguntar depois. Então você poderia ter uma automação para isso. E dentro do envelope, deixa eu abrir aqui de novo, esse envelope eu preenchi. Deixa eu abrir. Não foi isso, não. Cadê o outro envelope? Aqui, Trailblazer. A gente preencheu algumas informações. Então, eu preenchi, aqui eu tenho a imagem da assinatura, tem a imagem da assinatura do Signer 1, a inicial do Signer 1 e o drop-down que foi preenchido lá. Então, essa informação, ela vem parar dentro do Salesforce e a gente identificaria ela através daquele último código lá, que é o ID único. Né? Quando a gente usa a plataforma, a gente gera um randômico, mas nada impede de você vir aqui e você dar o seu próprio nome para ele. Então, que seria assinatura do cliente. Aí ele ia gerar aqui para a gente um ID, assinatura do cliente. E eu consigo identificar isso, pegar essa assinatura e fazer qualquer coisa com ela. Ou pegar uma informação, como eu coloquei aqui no Pix, um e-mail, um telefone, fazer um flow de automação e com isso subir para frente, para algum processo automatizado. Então, não necessariamente eu preciso usar o Doc2Me, eu posso criar um documento, colocar isso aqui. Por que ele chama de hidden tag? Porque geralmente você não vai mandar ele preto, você vai mandar ele na cor do fundo, né, branco, e de preferência o menor possível, né? Então, eu vou vir aqui e vou falar que o tamanho dele é 8. Pronto, ficou ali meu hidden tag. Quando a gente abre o documento lá no Sign, a gente procura por essas tags e aí coloca a tag bonitinha para a pessoa poder assinar, ou preencher, ou seguir com qualquer que seja. Tá? Então, Eduardo, qualquer editor de texto hoje que você tenha, que você consiga colocar esse texto aqui, né, você conseguiria gerar o documento, subir o PDF. Tá? Então, espero que isso responda a sua pergunta aí. Boa, boa, boa. Mais pergunta, pessoal? O Marcelo aí. Pode abrir o microfone, Marcelo. Pergunta aí. Boa noite. Em relação ao questão de agente FOSS, tudo, não sei se também contemplaria a questão da solução, mas poderia estar implementando essa questão para estar usando algum LLM, no caso Cloud, OpenAI, ou a questão do agente FOSS da própria Salesforce, né? Quando eu estava no DX no começo desse ano, eu fiz um exemplo, ou na época, se você procurar no meu LinkedIn, você vai ver que tem um postzinho lá, onde eu, no Agente Force, falei, olha, gere para mim uma proposta comercial para o cliente tal e envie por e-mail. Então, ele já foi capaz de achar o template de proposta, saber que eu estava falando daquela oportunidade, casar os dois e gerar o documento e criar o e-mail para mim pronto com o arquivo anexo. Então, o Doc2Me já permite integração com o Agente Force. Entendi. Eu vi um recurso aí do Gira, por exemplo, ele está fazendo um pull request ali,
Aí tem os campos de descrição, aí tem o LLM que já gera algumas coisas, a gente já pode escolher, né? Ah, tá correto dessa forma, tá ideal, então a gente Faz pode sentido, escolher né? a forma que seria melhor, né? Perguntei porque, assim, tem possibilidade, né? Por exemplo, a gente escolher a melhor maneira e adaptar, né? Então, beleza. Beleza. Então, hoje, minimamente, a gente já tem uma integração ali com o Agentforce. Boa. Bom, vou deixar para vocês aqui esse QR Code. Esse QR Code ele vai mostrar para vocês um e-book ele, com todos os detalhes dos nossos produtos, todas as features, talvez tenha até feature que eu não falei aqui. Então, para quem se interessar em conhecer um pouquinho mais das features dos nossos produtos, escaneia esse QR Code, vai abrir o seu WhatsApp, só clicar em enviar que você vai receber um PDF de volta e ali vai mostrar todas as funcionalidades que tem do Sign, do Doco, do Leads, do Timer, do Chat e até do Shuffle, que a gente acabou nem falando aqui. Então, a gente vai conseguir ter uma noção geral e talvez até conhecer um pouco mais dos produtos. Boa, boa. E aqui a Dani também colocou aqui no chat aqui o link pro WhatsApp. Isso, para quem tiver no celular, não precisa Isso. se matar para tirar um print e depois ver. Boa, boa, boa. Maravilha. Bom, acho que fechamos aí com show de bola essa apresentação de mais 2 produtos da Soulbox. Novamente, Fernando, muitíssimo obrigado a você e sua equipe aí pela qualidade das demonstrações, tudo, para mostrar que também o Brazuca sabe fazer muito bem, né, a aplicação, e só falta a gente mesmo remangar as manguinhas e começar a divulgar, porque não é só enaltecer o que tem fora, mas a gente tem muita coisa boa aqui dentro. Obrigado novamente aí. E agora eu já sei que a gente passou um pouquinho, eu vou fazer o sorteio do... Deixa eu só abrir aqui, só fazer um refresh, agora eu vou compartilhar minha tela aqui para... Eu vou pegar as pessoas que se registraram. Será que vai ser o Felizardo de hoje, né? Aqui. Vamos lá. Espero que abra aqui. Desculpa, pessoal. Isso aqui. Tem coisa que não precisa. Aqui. Eu não sei como que eu não lembro bem certinho como que o nosso amigo Leandro faz. Pronto. Vamos tirar eu, né? Pô, se você ganhar, é sacanagem, né? Não pode deixar que eu vou me tirar. Eu não posso. Eu tenho bloqueios na comunidade. Bolívar. Maurício. Aqui. Você não pode, né? Mas o restante aqui as pessoas podem. Isso aí. Então, pessoal, um voucher, né, para certificação Salesforce. Vamos sortear aqui. Deixa eu só. Aqui, tá. Isso. Opa. Cruzinho os dedos. Michel Andrade. Boa. Michel, vou pedir para você ficar aí um pouquinho, né, para você me passar alguns dados que eu vou precisar para passar para o pessoal da Salesforce, para eles te enviarem o voucher aí. Parabéns, Michel. Tirando isso, de novo, o Fernando e o time do Fernando, parabéns aí, show de bola. A comunidade agradeço a oportunidade. A vocês, precisando, a gente estar aqui. E não, você não tem que agradecer nada, cara. A gente tem que mostrar mesmo a qualidade do trabalho dos brasileiros. E isso você tá lá em cima. Maravilha. Só, eu coloquei um link novo aqui, que acho que o número que estava ali estava errado. Então, coloquei um link do WhatsApp novo ali. Show. Para quem quiser pegar o PDFzinho com os produtos. Show. Agradeço a todos. E
Até a próxima. Até a próxima. Agora deixa eu passar.